Olá, meus amores! Vamos iniciar agora a nossa videoaula de português. Peguem a apostila 5 e abram lá na página 62. Bom, antes de começar a leitura do texto, nós vamos entender um pouquinho o que nós vamos conversar hoje. Bom, nós vamos entender um pouco hoje sobre as características dos personagens. Além de que mais pra frente nós vamos mudar um pouquinho o assunto, mas nós vamos falar precisamente agora sobre as características de um personagem que podem aparecer em um texto. Nós temos uma leitura bem bacana para fazer agora aqui na página 63. Nós já conhecemos o Curupira em um texto. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Curupira e conhecer um pouquinho também da Caipora. Bom, são duas personagens bem importantes do nosso folclore, do folclore brasileiro, e que nós vamos conhecer um pouquinho agora com um poema, tá bom? Lá na página 63. Mas eu preciso que vocês prestem bastante atenção nos versos do poema que mostram as características dessas duas personagens, ok? O Curupira e a Caipora. Vamos começar a leitura, depois nós vamos fazer a interpretação desse texto. Curupira e Caipora. Quem maltrata a natureza vai despertar toda a ira da criatura selvagem que se chama Curupira e se perderá na mata. Quem acha que isso é mentira? Esse verdadeiro herói, com pés virados para trás, protege a natureza, árvores e animais de qualquer humano intruso que venha tirar-lhe a paz. As pegadas invertidas servem para confundir, pois os caçadores voltam de onde devem seguir, e isso deixa o Curupira quase morrendo de rir. Antes que uma chuva forte desabe com violência, ele ronda cada árvore e, na maior paciência, bate o tacapé no tronco para testar a resistência. O seu primo, Caipora, um peludo índio anão, monta um porco do mato e o ajuda na missão de fiscalizar quem entra na mata sem permissão. Quando um assobio agudo ecoa pela floresta, a natureza agradece, fazendo uma grande festa, pois sabe que alguém vigia o muito pouco que resta. Esse é um poema de cultura popular, ok? Então nós não temos certeza de quem foi o autor dele. Bom, temos 3 palavrinhas destacadas nesse texto, no vocabulário. Intruso, alguém que não foi chamado. Ira, um tipo de raiva, ok? Uma raiva mais forte. E tacapé, uma arma indígena. Vamos lá, então. Nós temos 2 personagens destacados nessa história, o Curupira e a Caipora, ok? Primeiro, o Curupira, nós temos que identificar as características dele. Curupira nada mais é do que uma criatura selvagem, com os pelos do corpo todos verdes, cabelo vermelho, pés virados para trás. Essas são as características que o texto nos dá. A Caipora, por outro lado, é a prima do Curupira. É um índio peludo e anão, pequeno, ok? Então, ele é um peludo índio anão. São as características que o texto traz sobre a Caipora. Bom, os dois fazem o quê? Tanto nessa história como em qualquer uma história deles. Eles protegem a natureza tanto dos intrusos, os homens que não deveriam estar lá, que não foram convidados, e quanto de até mesmo desastres naturais. Como eles falaram aqui no texto, a grande chuva, Antes de uma grande chuva chegar, o Curupira vai batendo nas árvores para testar a sua resistência e ver qual árvore pode cair ou não. Então, é um jeito de proteger a natureza da própria natureza também. Então, vamos lá, meus amores, vamos fazer os exercícios. O exercício 2, ok? Lá na página 65, escreva o nome das personagens a seguir e copie uma estrofe do poema que caracteriza cada uma delas. No poema que nós lemos, tem uma estrofe, um conjunto de versos que caracteriza a Caipora, e tem uma outra estrofe que caracteriza o Curupira, ok? Então vocês vão copiar a estrofe inteira que caracteriza a Caipora no primeiro quadradinho e no segundo quadradinho lá embaixo
a estrofe inteira que caracteriza o Curupira, ok? Página 66, exercício 3. Considere a personagem Curupira e faça o que se pede. A. Essa personagem apresenta uma característica diferente relacionada aos pés? Qual que é a característica do Curupira relacionada aos pés dele? Vocês têm que explicar essa característica. B. Em que essa característica ajuda quando o Curupira tenta confundir os caçadores? Para responder essa pergunta, reescreva a estrofe do poema correspondente a essa explicação, ok? Tem uma estrofe do poema que vai falar só sobre o Curupira tentando confundir os caçadores utilizando os pés. Vocês têm que ir lá no poema e copiar a estrofe inteira aqui. 4. Qual a relação entre a caipora e o Curupira? A. Eles são irmãos gêmeos? B. Eles são primos? C. Eles são amigos? Ou D. Eles são inimigos? Vamos buscar lá no texto qual é a relação entre os dois, ok? E exercício 5, por enquanto, o último sobre esse texto, ok? O que a caipora faz para demonstrar que está protegendo a floresta? O que ela faz para demonstrar que ela está protegendo a floresta? Tem uma característica bem interessante que é o que ela faz e que os outros sabem que a floresta está segura por conta disso que ela faz. Voltem no texto e leiam, ok? Bom, meus amores, página 66, terminamos a interpretação do texto do Curupira e da Caipora. Agora, nós teríamos mais algumas páginas de exercício, mas por serem exercícios que são repetidos, que vão continuar falando ainda sobre o texto, nós vamos adaptá-los, ok? Vamos para a página 70 e vamos trabalhar um pouquinho agora sobre os sons, né? A ortografia. Que e que, e ge e gui, ok? Não esqueçam, com a letra Q. Que o E, o som é que. Que o I, o som é que. G o E é ge. E G o I é gui. Se eu tiver somente o G e o E, vai ser G. E se eu tiver o G e o I, vai ser Gi, será Gi, ok? Bom, nós temos, em todas as palavras que nós escrevemos, falamos, nós temos uma pronúncia correta. E do mesmo jeito que nós temos um jeito de pronunciar corretamente, nós temos um jeito de escrever corretamente. E uma coisa está muito ligada à outra. Eu preciso prestar atenção no que eu falo para saber como eu escrevo, ok? Português tem muito disso e é por isso que nós precisamos prestar muita atenção. E na dúvida, meus amores, nós temos que sim falar as palavras em voz alta, ok? Para que, se eu tiver dúvida como eu escrevo a palavra, eu já consigo entender um pouquinho melhor se o som está mostrando uma letra ou outra, ok? Então é falar a palavra e prestar atenção. E escrever, tentar escrever da maneira correta. Nós temos aqui, além do que, do gui, do ge e do que e do ki, do ge e do gui, nós temos algumas palavrinhas com LH, NH, SC, SS, ok? CH, como por exemplo, carro, ovelha, chocolate, ninho, piscina, pássaro, ok? Todas as palavras anteriores nós pronunciamos e ao pronunciar essas palavras, nós não conseguimos ouvir o som de apenas uma letra, ok? Nós ouvimos o som de um conjunto de letras, de uma sílaba. Apesar de que para formar a sílaba eu preciso ter essa junção do som de cada letra, no caso, quando eu pronuncio uma palavra inteira, eu não falo uma letra só. Eu não pronuncio o som de uma letra só, eu pronuncio o som das sílabas. E essas sílabas juntas formam palavras, ok? Vamos lá. O grupo de que e o e G e U, dependendo da vogal que vem logo após, podem formar também um único som.
Isso acontece quando são acompanhados das vogais E e I, ok? Por exemplo, queijo e guitarra. Eu não tenho guitarra, é guitarra. E eu não tenho coejo, é queijo, ok? Queijo. Nós temos algumas palavras que possuem esse encontro de letras nessas sílabas, que, gue e gui. Ó, queijo, querido, quilo, quiser, quiabo, leque, moleque. E temos alguém, guitarra, caranguejo, figueira, zagueiro, guia e guindaste. Bom, todos temos que pronunciar essas palavras da tabela, ok? Falem em voz alta, prestem atenção nos sons, ok? E vamos começar os exercícios quanto a isso. Nós vamos utilizar, ok? O que ou o que para completar as palavras. Podemos utilizar também o G, o E, o G, o E e o G, o I para completar essas palavras. Então, eu posso usar tanto o que, quanto o G, quanto o Gui, ok? Temos várias palavras para serem completadas na página 72. Então, prestem bastante atenção. Vou dar um exemplo da primeira palavra. Eu tenho liquidificador. Qual é a palavra? Qual a sílaba que vai vir no meio? Liquidificador, ok? Não esqueçam, prestem bastante atenção. Testem as 4 sílabas e vejam qual forma a palavra correta. Página 73, nós temos o exercício 2. Se o pé de manga é mangueira, então o pé de pêssego é... Vocês vão escrever o nome do pé de pêssego, de figo, de coco e de pitanga, ok? Na linhazinha que tem embaixo de cada árvore. No exercício 3, na página 73, e último exercício de hoje, complete com uma palavra adequada. A. Corre nas nossas veias. O que corre nas nossas veias? B. Comércio que vende carnes. Qual é o nome da loja que vende só carne? Tanto de vaca, quanto de frango, quanto... Carne, ok? A morada das formigas. Aonde as formigas moram? Vivem em iglus. Quem vive em iglu? O motorista do trem. Socorro para carros com defeito. E é usada para jogar tênis. Então vamos lá. São palavras com que, ge ou gui, ok? Meus amores, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido entender e não esqueçam, ok? Façam bonitinho. Qualquer dúvida, anotem e nós conversaremos sobre elas no chat. Beijos e até a próxima aula.